Se Cristo não acabasse de vez com o pecado é como o câncer. Quando Adão e Eva pecaram, o câncer do pecado foi passado para sua posteridade, para seus filhos, e seus filhos e outros filhos. O pecado é mortal, o pecado é maligno. Se Deus não acabar com esse câncer de pecado no universo, ele se espalhará até destruir o planeta Terra totalmente, completamente. E, portanto, Deus nos arrumou um primeiro plano para lidarmos com o problema do pecado em Cristo. Em Cristo estamos redimidos, em Cristo estamos salvos, em seu amor estamos eternamente seguros se aceitarmos a Ele. Se rejeitarmos o amor de Deus, rejeitaremos a cruz, rejeitaremos a redenção. Quando Cristo vier, Ele extirpará o câncer do pecado do universo. O pecado é um agente combustível fora do alcance de Deus. O pecador inflamará. Fora do alcance de Deus, o pecador será consumido. A Bíblia ensina que o inferno não durará por milhões de anos e que o inferno não é um local no centro da terra onde as pessoas estão se queimando. O que a Bíblia ensina é que o pecado será destruído no final do mundo, antes de Deus fazer tudo de novo. Minha mente não poderia entender um Deus de amor atormentando as pessoas por milhões e milhões de anos, queimando e gritando. Mas minha mente pode entender um Deus de amor fazendo uma previsão para que eles sejam salvos. E então, por necessidade, eu tenho que destruir pecado e pecadores no final do mundo, pelo simples fato de que, se ele não destruísse, os problemas da guerra e cobiça, luxúria e sofrimento continuariam. Deus um dia fará um outro mundo sem pecado, sem dores, sem sofrimento, sem tristezas, sem pecado. A Bíblia é certa, a Bíblia é clara. De fato, Mateus 25, verso 41 diz, leiam comigo, por favor. Mateus 24, versículo 41, lendo juntos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem é predominantemente o inferno? Para o diabo e seus anjos, e para aqueles que agem como o diabo também, para aqueles que rejeitam o seu amor, aqueles que renunciam ao seu clamor. Mas vocês dizem, lá diz fogo eterno. Espera um minuto que chegaremos lá. Mas a questão é a seguinte: o amor de Deus quer redimir homens e mulheres, mas aqueles que não desejam sua salvação, por final, serão destruídos no final deste mundo. Por fim, serão consumidos no fogo do inferno. Mas quando isso ocorrerá? É o inferno um lugar quente no centro da terra? É o inferno um lugar onde pessoas são atormentadas? A verdade é muito mais clara que a ficção. E a Bíblia é muito clara sobre quando isso ocorrerá. Vocês se lembram quando os discípulos viram a Jesus? Ao virem a Jesus, eles perguntaram-no sobre o fim e Jesus lhes contou uma história. Ele contou uma história sobre um semeador que saiu para semear. Jesus disse: quando o semeador semeou, ele semeou boas sementes no campo, mas as lágrimas apareceram. Os discípulos perguntaram: de onde vieram as lágrimas? As lágrimas representavam o mal, perversidade, pecado, rebelião. E Jesus contou aos discípulos o que aconteceria a este pecado e perversidade e rebelião. Mateus 13, verso 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo. Agora leiam o resto comigo, por favor. Assim será na o quê? Na consumação do século. Então o joio será o joio queimando na o quê? Consumação do século. Então vemos que não há nenhum lugar na terra que esteja queimando no centro da terra. A destruição final e completa do mal acontecerá na consumação dos séculos, no fim do mundo, quando Cristo voltar novamente. A terra, o pecado e o pecador serão consumidos, e todas as cinzas do velho mundo. Deus criará um novo mundo. A Bíblia diz em 2 Pedro 2, verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sob castigos injustos.
Aos injustos será o que mesmo? A eles será o que? Reservado até quando? Até o dia do juízo para serem castigados. Agora notem, os injustos não estão sendo castigados agora, de acordo com Pedro. Os injustos não estão sendo castigados agora, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras. A Bíblia diz: mas aos injustos estará reservado no dia do juízo serem castigados. Quando uma pessoa morre, ela dorme, ela descansa até a ressurreição. Você se lembra de que a Bíblia ensina que haverá duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição para a condenação. A ressurreição para a condenação acontecerá em segundo lugar. A Bíblia diz que o ímpio receberá seu castigo final no final de 100 anos. Nós já estudamos sobre isso antes. Quando Cristo vier da segunda vez, a Bíblia deixa isso claro: o castigo não será dado antes da morte, pois a Bíblia diz em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A recompensa será dada na segunda vinda de Cristo, antes da morte. Na morte, nós selaremos nosso destino. Estaremos eternamente salvos ou eternamente perdidos. Iremos para a tumba, nós dormiremos. Dormiremos até a ressurreição, tanto para a primeira ressurreição ou para a segunda ressurreição. A Bíblia diz: porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus à terra com vozes de arcanjos e a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão quando mesmo? Primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A Bíblia ensina que quando Cristo voltar pela segunda vez, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Esta é a primeira ressurreição. E então, assim que os mortos em Cristo forem ressuscitados na segunda vinda de Cristo, juntamente com aqueles que estão vivos, todos serão arrebatados para encontrar com Cristo nos céus. Viveremos e reinaremos com Ele por 1000 anos. No final dos 1000 anos, a cidade santa descerá. Vocês se lembram, quando estudamos isso em nossa palestra sobre o milênio, não se lembram? Os ímpios serão ressuscitados na ressurreição da condenação. A Bíblia diz: não se maravilhe disso. Todos que estiverem na tumba ouvirão sua voz. Aqueles que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Duas ressurreições. A da vida no princípio dos 1000 anos, mas o resto dos mortos não viverão novamente até que os 1000 anos tenham se passado. Os ímpios ressurretos no final dos 1000 anos atacarão a cidade que estará descendo. Ao fazerem isso, fogo descerá de Deus lá dos céus e os devorará. Os ímpios serão destruídos no final do mundo, no final dos 1000 anos, não antes. Quão completa será a destruição dos ímpios? A Bíblia nos diz, Mateus 25, verso 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Alguém diz: aí está, pastor, aí está o texto que me confunde. Lá diz castigo eterno. Isso não significa que Deus continuará castigando-os através de toda a eternidade? Isso não significa que haverá um castigo por milhões e milhões e trilhões de anos? A Bíblia diz castigo eterno. Não quer dizer um eterno castigo. Se fosse um eterno castigo, isso seria um estado de punição. Mas castigo eterno é uma punição que durará para sempre e para sempre. Eles serão totalmente consumados, eles serão destruídos, e os efeitos ou resultados deste castigo serão para sempre. Lá não diz um eterno castigo, não é um estado contínuo de punição, mas sim um castigo eterno. Eles serão queimados e consumados, e Deus nunca mais terá que fazê-lo de novo. Eles serão totalmente destruídos. Alguém dirá: mas e quando a Bíblia diz fogo eterno? Judas 7, quando Sodoma e Gomorra. Vocês sabem, uma noite eu estava pregando e falando sobre Sodoma e Gomorra, e alguém disse: elas são irmãs gêmeas? Não, Sodoma e Gomorra não são irmãs gêmeas.
Elas são, na verdade, duas cidades, Sodoma e Gomorra, e as cidades em sua volta se afogaram na imoralidade sexual e eram cidades ímpias, cidades de rebelião, cidades que tinham se virado contra Deus. Elas se afogaram na imoralidade sexual e nos prazeres carnais. Elas dispararam na frente como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Então Sodoma e Gomorra são exemplo de destruição que ocorrerá no final do tempo para aqueles que não serão salvos. A Bíblia diz que eles serão queimados com que tipo de fogo? Quem pode me dizer o que é? Fogo eterno. Agora Sodoma e Gomorra, como nos diz no Velho Testamento, estão hoje embaixo no que chamamos de Mar Morto. Se elas estivessem queimando em um fogo eterno, elas não estariam ainda em chamas? Mas elas não estão em chamas hoje, estão? Então o fogo eterno não é aquele que está continuamente em chamas. O fogo de Deus desceu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Anjos levaram Ló e sua família para fora da cidade. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Seu coração estava em Sodoma. Seu amor estava no mundo onde ela olhou para trás. Imediatamente, instantaneamente, perdeu sua vida. Querido amigo, se você colocar a sua vida na mão de Cristo, não olhe para trás. Quando Deus tomar você pela mão e te salvar e te libertar de tantas coisas, quando tirar você do álcool, quando tirar você das drogas, quando tirar você de uma vida imoral, quando Cristo guiar você para a verdade, como tem feito nessas reuniões, quando você sentir a serenidade de Deus movendo o seu coração, quando você sentir que Deus está impulsionando a sua vida, não olhe para trás. A Bíblia diz que o fogo de Deus desceu do céu e devorou Sodoma e Gomorra. A Bíblia descreve a cena dizendo assim, 2 Pedro 2, versículo 6, reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa. Ruína completa é o que virá. A Bíblia diz que nosso Deus é o fogo consumidor. O caráter de Deus é eterno. E o brilho da chama do seu amor consome o pecado, consome a impiedade. E o fogo eterno na Bíblia vem do caráter eterno de Deus, que é o fogo consumidor na presença do pecado. O fogo eterno é aquele que destrói o pecado eternamente, transformando-o em cinzas. E então, na presença do fogo de Deus, Sodoma e Gomorra se transformaram em cinzas. Elas foram condenadas à destruição, foram feitas de exemplo para aqueles que mais tarde vivessem sem Deus. Veja você, Sodoma e Gomorra, essas cidades ímpias, são um exemplo para a nossa sociedade. Uma sociedade que virou as costas a Deus, uma sociedade que renuncia ao seu amor, uma sociedade que se põe em rebelião contra Ele. Um dia, fogo do céu cairá. Um dia, para aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus, para aqueles que rejeitaram o seu amor, um dia este mundo será consumido com o fogo da presença de Deus, ao purificar o universo do pecado com o fogo eterno. Tudo então será cinza e nunca mais a destruição irá acontecer. A Bíblia descreve isso numa linguagem muito clara, um fogo eterno, fogo que consome, fogo inextinguível, fogo que as mãos humanas não podem apagar. Deus irá completar o serviço. Alguém me disse uma vez, Mark, você não acredita no inferno? E eu disse, espera um minuto. Primeiro, eu não acredito naquele que você acredita. Porque Deus não vai atormentar as pessoas por milhões e milhões de anos para que nós sintamos o cheiro de suas carnes. O problema é que o inferno que eu acredito é mais quente do que o inferno que você acredita. E ele disse, como assim? Eu disse que o inferno que a Bíblia ensina diz que o serviço será completo. Queimará o pecador e o pecado os consumirá as cinzas e Deus fará um novo mundo. Mas o inferno que você acredita não é tão quente assim, irá apenas atormentar pessoas por milhões de anos. A Bíblia é muito clara neste assunto. A Bíblia diz em Malaquias 4, verso 1, pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Isso será agora, amigo? A Bíblia diz que é hoje? Lá diz isso? Eu quero seguir a Bíblia. E você? Eis que vem o dia, isso é futuro. Não há inferno no centro da terra. Queimará como um forno, e todo orgulho sim,
tudo que for impiedoso será exterminado. O dia que está vindo irá fazer o quê? Queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Não ficará nem raiz nem galho. Não haverá algum traço de impiedade deixado na terra? Não, nenhum traço de impiedade. Haverá algum traço de pecado? Não, nenhum traço de pecado. Eles serão consumidos, serão queimados. A Bíblia diz tão claramente que eles serão transformados em cinzas. Malaquias 4, verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés.